Se você encontrou esta mensagem hoje, pare por alguns instantes e escute até o final. Talvez estas palavras sejam exatamente aquilo que o seu coração precisava ouvir neste momento. Deus conhece sua história, suas lutas e os pensamentos que ninguém mais consegue enxergar. Nada do que você viveu passou despercebido aos olhos do Senhor. Muitas vezes você se sentiu diferente das outras pessoas, como alguém que carrega perguntas profundas em um mundo que vive apenas de respostas rápidas. Talvez tenha se sentido sozinho, incompreendido ou deslocado. Mas isso não significa que Deus tenha se afastado de você. Pelo contrário, Ele conhece cada detalhe da sua caminhada. Existem noites em que o silêncio parece pesado demais. Noites em que as preocupações roubam o sono e as lágrimas aparecem sem explicação. Nesses momentos, lembre-se do que está escrito no Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus permanece ao seu lado, mesmo quando tudo parece escuro. Muitas pessoas olharam para você sem compreender as batalhas que enfrentou. Viram apenas o resultado, mas não conheceram as feridas, os medos e os desafios que precisou superar. Ainda assim, Deus viu tudo. Ele viu cada oração feita em silêncio e cada passo dado pela fé. A Bíblia está repleta de pessoas que passaram por momentos difíceis. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e lançado na prisão injustamente. Durante muito tempo, parecia que as promessas de Deus jamais se cumpririam. Mas o Senhor continuava trabalhando nos bastidores da história. Aquilo que parecia atraso era preparação. Aquilo que parecia abandono era direção. No tempo certo, José foi levantado por Deus e viu cada promessa se cumprir. Talvez você também esteja vivendo um período que não entende, mas Deus ainda escreve capítulos que seus olhos não conseguem enxergar. O mesmo aconteceu com Davi. Antes de ocupar o trono, ele enfrentou perseguições, rejeições e perigos constantes. Houve momentos em que tudo parecia perdido. Mesmo assim, Deus permaneceu fiel, porque quando o Senhor faz uma promessa, Ele não esquece aquilo que declarou. Talvez hoje você esteja carregando preocupações relacionadas à sua família. Talvez exista alguém que você ama profundamente e que esteja passando por dificuldades. Um filho, uma filha, um pai, uma mãe ou um amigo. Entregue essa pessoa nas mãos de Deus e confie que Ele continua cuidando de cada detalhe. Existem situações que estão além das nossas forças. Porém, nada está além do poder de Deus. O Senhor continua realizando milagres, transformando vidas e restaurando corações. Por isso, não permita que o medo domine seus pensamentos, nem que a ansiedade roube sua paz. A palavra de Deus nos ensina em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Essa promessa continua viva hoje. Não importa o tamanho da luta, Deus permanece ao seu lado. Mesmo quando você não percebe, Ele continua sustentando seus passos e guiando o seu caminho. Há momentos em que tudo parece parado. As portas não se abrem, as respostas não chegam, os sonhos parecem cada vez mais distantes. Nesses períodos, é fácil acreditar que Deus está em silêncio. Mas muitas vezes é justamente nesse silêncio que Ele está preparando algo maior do que você consegue imaginar. Assim como uma árvore precisa aprofundar suas raízes para suportar as tempestades, Deus usa certas fases da vida para fortalecer a nossa fé. As raízes crescem longe dos olhos, em silêncio, e muitas das maiores obras de Deus começam exatamente dessa forma. Talvez você esteja atravessando um vale difícil. Talvez existam batalhas que ninguém conhece. Mas lembre-se do que Davi escreveu no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus não abandona os seus filhos. As dificuldades que você enfrentou não definem quem você é.
Elas apenas revelam a força que Deus colocou dentro de você. Cada lágrima derramada, cada oração feita em segredo e cada dia em que você escolheu continuar foram vistos pelo Senhor. Você pode não compreender tudo agora, mas Deus está trabalhando em áreas que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Enquanto você espera, Ele prepara caminhos. Enquanto você ora, Ele move circunstâncias. Enquanto você confia, Ele fortalece seu coração. Muitas vezes, olhamos para nossa história e vemos apenas perdas, mas Deus vê propósito. O que hoje parece confusão pode ser parte de um plano muito maior. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez existam ciclos difíceis em sua família, feridas que se repetem por gerações, problemas que parecem nunca ter fim. Mas Deus tem poder para restaurar histórias, curar relacionamentos e trazer um novo começo para aqueles que colocam sua confiança nele. Não permita que as decepções do passado roubem sua esperança. Deus continua sendo especialista em transformar desertos em lugares de bênção. Aquilo que parece impossível para os homens continua sendo possível para o Senhor. Lembre-se de Jó. Ele perdeu quase tudo, enfrentou sofrimento profundo e não entendia o motivo de tantas provações, mas permaneceu firme na fé. E no final, Deus restaurou sua vida e transformou sua história de maneira extraordinária. Hoje Deus quer renovar suas forças. Talvez você esteja cansado de lutar, talvez esteja carregando pesos que ninguém conhece, mas Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essa promessa continua viva para você. A fé não significa ausência de dificuldades. A fé significa continuar caminhando mesmo quando não enxergamos todo o caminho. Foi assim com Abraão. Deus lhe fez uma promessa, mas o cumprimento levou anos. Ainda assim, ele escolheu confiar no Senhor. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo. Uma porta se abrir, uma cura acontecer, uma restauração chegar. Enquanto espera, não desista de orar. Deus ouve cada oração sincera e conhece cada necessidade que existe em seu coração. Existem batalhas que nos fazem crescer de maneiras que jamais cresceríamos em tempos de tranquilidade. Deus usa cada experiência para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos aproximar mais da sua presença. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele conseguiu permanecer firme enquanto manteve seus olhos em Jesus. Mas quando olhou para a tempestade, começou a afundar. Essa história nos ensina a importância de manter nossa confiança em Deus acima das circunstâncias. Talvez as tempestades da vida estejam tentando roubar sua paz. Talvez existam notícias que trouxeram preocupação ou desafios que parecem grandes demais. Mas lembre-se, o mesmo Deus que acalmou o mar continua no controle de todas as coisas. Não permita que a ansiedade ocupe o lugar da confiança. A palavra nos ensina a entregar nossas preocupações ao Senhor. Quando colocamos nossos fardos diante de Deus, encontramos descanso para a alma e força para continuar. Deus conhece seus sonhos, conhece os planos que você guarda em silêncio, conhece as orações que ninguém ouviu e os desejos que você apresentou somente a Ele. Nada está escondido diante dos olhos do Senhor. Mesmo quando as respostas parecem demoradas, Deus continua trabalhando. O tempo de Deus nem sempre é igual ao nosso, mas Ele nunca chega atrasado. Sua fidelidade permanece a mesma ontem, hoje e para sempre. Talvez você esteja enfrentando um momento em que tudo parece incerto, mas lembre-se das palavras do profeta Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
Não deixe que as dificuldades façam você esquecer das bênçãos que já recebeu. Olhe para trás e recorde quantas vezes Deus já cuidou de você, quantas portas Ele abriu, quantos livramentos concedeu, quantas vezes sustentou sua vida nos momentos mais difíceis. A gratidão tem o poder de transformar nossa maneira de enxergar a vida. Quando agradecemos a Deus mesmo durante as dificuldades, fortalecemos nossa fé e lembramos que Ele continua presente. A gratidão não ignora os problemas, mas reconhece que Deus é maior do que todos eles. Talvez você tenha enfrentado perdas que deixaram marcas profundas. Talvez tenha vivido momentos que nunca imaginou enfrentar. Mas Deus é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Ele pode transformar lágrimas em testemunhos e dor em aprendizado. O Senhor conhece o seu coração, conhece suas dúvidas, seus medos e suas preocupações. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua amando você. O amor de Deus não depende da sua perfeição. Ele permanece firme em todos os momentos da sua vida. Não importa o que aconteceu ontem, hoje é uma nova oportunidade para recomeçar. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Cada novo dia traz a chance de confiar novamente, de orar novamente e de seguir em frente com esperança. Talvez existam portas fechadas que você não entende. Talvez alguns planos não tenham acontecido como imaginava, mas Deus vê aquilo que nós não vemos. Muitas vezes, Ele fecha um caminho para proteger você e prepara outro muito melhor adiante. Continue perseverando em oração. Continue buscando a presença de Deus. Continue alimentando sua fé através da palavra. Quanto mais próximo você estiver do Senhor, mais força encontrará para enfrentar qualquer desafio que surgir em seu caminho. Lembre-se de que você não está sozinho. Deus caminha ao seu lado em cada etapa da jornada. Mesmo nos dias difíceis, sua presença continua sendo um refúgio seguro. Quando faltam forças, Ele sustenta. Quando falta direção, Ele guia. Talvez esta mensagem tenha chegado até você no momento certo. Não por acaso, mas porque Deus conhece exatamente aquilo que você precisava ouvir. Ele sabe das lutas que você enfrenta e deseja fortalecer seu coração para continuar avançando. Agora reserve alguns instantes para falar com Deus. Apresente diante dele suas preocupações, seus sonhos e seus pedidos. Não existem palavras perfeitas para uma oração sincera. Deus escuta o clamor de cada coração que o busca com fé. Pai amado, entregamos em tuas mãos cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Fortalece os cansados, consola os que sofrem, dá sabedoria aos que precisam decidir e renova a esperança daqueles que pensam em desistir. Que a tua paz alcance cada lar e cada família. Que a tua presença seja sentida por todos que escutam estas palavras. Derrama tua graça, tua proteção e teu amor sobre cada vida. Ajuda-nos a confiar em Ti mesmo quando não entendemos os caminhos. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe seu pedido de oração nos comentários. Aqui no Alma Serena, formamos uma comunidade de fé, esperança e encorajamento. Que Deus abençoe você, sua família e todos os seus caminhos. Até a próxima mensagem.